La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Boa noite, amigos e amigas, alunos e alunas, príncipes e princesas, filhos do Rei Altíssimo. Aqui é o Moré Haim Yakovitz Haginon, professor Vitor Tom Minervo. Estamos na sequência do livro 138 Aberturas, 138 Portais da Sabedoria, de Moshe Haim Luzzatto, continuando onde paramos na aula anterior. 1h18, dia 2 de abril de 2023. Dessa discussão podemos esclarecer dois aspectos do mal que aparentemente agora existem no mundo. O primeiro é que ele não emerge de outro domínio ou poder, Deus nos livre, que poderia existir contra ele. O segundo é que no final ele vai ser bem. No final ele certamente vai ser bem, pois não pode ficar contra sua bondade, nem mesmo no sentido explicado anteriormente, pelo qual uma vontade que ele trouxe ao ser criado possa limitá-lo. No final ele vai ser bem. E então será revelado que não há nenhum outro domínio além dele. Ele tinha simplesmente dado às suas criaturas uma compreensão imediata da sua perfeição. Eles podem reconhecer sua completa perfeição na medida em que ele revelou a eles, e compreender a sua grande majestade e glória. Mas isso não teria refutado o princípio dos incrédulos em gerações anteriores de que é impossível entender uma coisa exceto através de seu oposto. Eles argumentaram que se dizemos que há um Deus que é bem supremo, deve Deus nos livre ter outro que seja o mal supremo, porque se assim não fosse, não poderia haver conhecimento do bem final. Para refutar essa afirmação, Deus quis e criou o mal, como está escrito, fazer a paz e criar o mal. Yeshayahu, Isaías, capítulo 45, versículo 7. Já conhecido por nós. Deste modo, o oposto é imediatamente manifestado, e então é possível entender o lado do bem. Além disso, também saberemos que, mesmo este mal, não era um domínio independente em seu próprio direito. Só o onipotente Deus, abençoado seja o seu nome, tem o poder de trazer o que parece ser seu total oposto. E através disso veremos sua grande perfeição. O mal não é um domínio independente, Deus nos livre, é algo criado por Deus, uma criatura de Deus, a fim de que as suas criaturas vejam o que é o oposto ao bem, de modo que não pensem que há algum outro oposto, pois o único oposto é o que é, na verdade, o oposto. E quando eles tiverem visto o oposto, e também tiverem visto que não é nada, mas sua criação, sua criatura, terão claro conhecimento da sua perfeição e unidade. Então a loucura dos ímpios e os incrédulos serão expostos.
pois nos reinos criados é realmente o caso de que um lado só pode ser conhecido através de seu oposto. Mas afinal, a maneira do Criador não é a maneira de suas criaturas, pois uma criatura não pode fazer o oposto de si mesma. Alguma dúvida, Daniel? Qualquer coisa me pergunte. Mas ele fez seu oposto, então ele negou, e sua unidade é revelada à perfeição. Abertura 3. O objetivo final da criação é de doar o bem supremo sobre as criaturas de Deus. O objetivo final da criação do mundo era para Deus, de acordo com a sua vontade, para doar o bem supremo. Tendo explicado o significado da fé em Deus, vamos agora discutir as suas obras. Tendo explicado o significado da fé em Deus, vamos agora discutir as suas obras, com S maiúsculo. O objetivo final da criação do mundo, para esclarecer, cada ator age para um fim. Era para Deus para doar, não para sua própria necessidade, pois ele não tem necessidade de suas criaturas, mas a fim de beneficiar as suas criaturas de acordo com a sua boa vontade. Em outras palavras, se você perguntar onde este propósito se originou, a resposta é clara, que o que é bom deseja doar o bem. A suprema vontade é o bem supremo. Se assim for, o seu desejo de doar o bem supremo, porque ele é o bem supremo e, portanto, seu desejo é doar o bem supremo. É por isso que ele fez o mundo desta forma, com livre-arbítrio, recompensa e punição. Para isso, isto é o meio para trazer suas criaturas para o bem supremo, como será explicado na próxima abertura. Abertura 4. Seu desejo de doar bem para a perfeição através da revelação de sua unicidade é a causa das deficiências do mundo que criou as condições para o serviço do homem. A revelação de sua unicidade é ela mesma a recompensa. O Ein Sof, sem fim, infinito, bendito seja ele, queria doar o bem completo, de modo que seus recipientes não sejam envergonhados. Ele planejou e calculou como revelar sua perfeita unicidade. Na realidade, por diante dele não há barreiras ou deficiências. Assim, ele estabeleceu o sistema de governo que ele segue, no qual, eventualmente, o mal, na verdade, volta a ser bom. Inicialmente, ele deu um lugar para o mal para fazer o que está em seu poder, mas, ao final de tudo, todo o dano é reparado e todo o mal volta a ser bem e real, e assim sua unicidade é revelada, e isso em si é a delícia das almas. Alguma dúvida? Sobre o Ein Sof? O que seria o Ein Sof? Você pode explicar um pouco? Ein Sof é sem fim, o infinito. Então, para nós, seres humanos, é difícil conceber o que vem a ser o infinito. Porque nós, nas nossas limitações mentais, cerebrais, cognitivas, nós imaginamos sempre o começo, meio e fim.
Agora, o sem fim é a eternidade. Então, o que acontece? Nossas almas, quando chegar o momento do Metiata Metim, que é a ressurreição dos mortos, quando for da vontade do Criador, bendito seja o seu nome, nós teremos a capacidade de retornar ao corpo ou não. Se quisermos termos um corpo físico, o teremos. Se não quisermos, se quisermos continuar como almas, continuaremos como almas, assim quando for da nossa vontade, incorporar ou não. E assim por toda a eternidade. Então o ser humano faz parte do Ein Sof também. A vida do ser humano, apesar de parecer que tem uma duração, né, nessa vida, poderia estar, na verdade, a nossa alma... Não somos, mas seremos eternos de corpo e alma. Não somos, mas seremos eternos com o corpo e com a alma. Se for da nossa vontade termos um corpo, como alguém que já dirigiu uma Mercedes-Benz, um Jaguar, uma BMW, se acostumou com o corpo, então vai querer voltar para o corpo. O corpo será tão sagrado quanto a alma. Já é sagrado, né? Mas no caso a pessoa volta com o corpo e aí quem continua sendo alma... Quem quiser, quem quiser. Como é a existência dessa pessoa que não tem corpo, vamos dizer? Quem quiser ser apenas alma, o será. E quem quiser ser corpo e alma, também o será, de acordo com a sua vontade. Se chama efeito ioiô. Pode ir e voltar. Respondida a sua pergunta? Interessante, não? Não, eu queria entender. No mundo físico a gente sabe como o corpo opera, né? Como ele trabalha no mundo físico. No caso da alma que não está revelada como corpo, como seria essa existência? Entende? Não entendi a pergunta. Seria parecida com um anjo? Que Sim, os anjos anjo. eles são apenas vento, os elementos do anjo, né? Vento Então, seríamos e fogo. Homo sapiens, seremos Homo Spiritus. Seremos Homo Deus. Então teremos corpo e alma, sendo que a alma vai se sobrepor ao corpo. O corpo estará subjugado à alma, que é o contrário do que é agora, que a alma está subjugada ao corpo. Então seremos um corpo de luz. Quando for da vontade divina, com a ressurreição, após a ressurreição dos mortos, após a vinda do Mashiach. Os nossos antepassados Vão ressuscitar todos, até Adão Arishon. Mas e até lá? Eles teriam... Estão no mundo das almas, que é um lugar reservado para o descanso das almas. São universidades celestiais, onde os professores são Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, Yosef Atzadik, Aaron, Moshe Rabbeinu, Aaron, o sumo sacerdote. Esses são os professores Shimon Bar Yochai. Os tzadikim, né, são os professores do mundo das almas. As almas estão estudando e rezando, têm conhecimento do que se passa entre nós vivos. Estão rezando para os seus descendentes fazerem teshuvá, retornarem ao judaísmo, retornarem
as fontes fidedignas, as raízes das almas judaicas, que são 600 mil almas judaicas, né? Matrizes. O resto são derivativos, são almas derivativas. Bom, continuando. Onde nós paramos, Daniel? A proposta consiste em 4 partes. Parte 1. O Ein Sof, bendito seja Ele. Esse é o princípio fundamental da ordem que foi instituída para servir o objetivo final que eu mencionei na abertura anterior. Eu mencionei, quer dizer, Moshe Haim Luzzatto mencionou. Há cerca de 300 anos atrás, em Padova, na Itália. Ele planejou e calculou como revelar. Este é o plano que está por trás desta ordem. Ele planejou e calculou como revelar. Revelar o quê? A vinda do Mashiach, né? Parte 3. Inicialmente lhe deu um lugar, isso discute como o mal volta para o bem. Parte 4. E assim sua unicidade é revelada, isso diz-nos o que vem no final do ciclo. Parte 1. O Ein Sof, bendito seja Ele, queria doar o bem completo, como explicado anteriormente. Ele queria doar bem para grau máximo de bondade e perfeição, para que os seus recipientes não sejam envergonhados. Pois como os rabinos afirmaram, quem come o que não é seu, se sente envergonhado de olhar no rosto de seu benfeitor. Yerushalmi, Orlá, capítulo 1, versículo 3. A fim de evitar isto, ele quis que as pessoas deveriam ter uma forma de trabalhar a fim de, assim, ganhar o bem que eles então receberão como sua recompensa. Assim ele criou o bem e o mal e deu ao homem o livre-arbítrio, colocando-o em uma situação de recompensa e punição até que a meta pretendida seja alcançada. Parte 2. Ele planejou e calculou como revelar a sua perfeita unicidade na realidade para o método real do serviço do homem também tinha que ser adequado e não meramente arbitrário. Para claramente o que quer que os mandamentos que ele pudesse ter instituído, todos teriam sido por mérito dos homens quando devidamente realizados por eles, e eles receberiam uma recompensa por todos eles, mas fiel a sua sabedoria exaltada, o mestre do mundo queria que o método de serviço, ao invés de ser meramente arbitrário, devesse ser ele próprio um sistema único, consistente em todas as suas partes e construído de acordo com um plano de fundo. Ele queria uma raiz de todo o sistema. A vontade suprema calculou que não haveria nenhum foco mais apropriado e lógico para o serviço do homem que, se ele fosse para revelar sua unicidade, na realidade isso forneceria uma área adequada na qual o homem poderia servir, e a revelação de Deus seria ela mesma o benefício que o homem poderia receber. Como será discutido abaixo, para diante dele não há barreiras ou deficiências, sua perfeição única certamente encontra-se em seu poder total e absoluto. Nenhuma possível barreira ou deficiência pode ficar em seu caminho. Assim viremos a saber do lado da perfeição de Deus, não do lado oposto.
para isso só é revelada quando não são as deficiências e a reparação que lhes vem através do poder de sua perfeição que são vistas, mas somente sua perfeição sozinha é vista. Esta era uma área adequada na qual pode existir serviço. Em seu desejo de revelar a sua unicidade, na realidade, seu plano era primeiro revelar as deficiências, após o que sua unicidade e seu poder sobre eles voltariam a ser revelados, e ele irá corrigir tudo. Quando reina a perfeição, certamente não há absolutamente necessidade por serviço, pois nada poderia ser melhor que sua completa perfeição. Se assim o cumprimento dos mandamentos não iria acrescentar nada para ele ou para o seu governo do mundo, mas em uma situação em que existem deficiências, cumprimento dos mandamentos é um benefício, porque através deles aquilo que é imperfeito e deficiente é capaz de atingir a perfeição. Se assim só o domínio da deficiência fornece a arena adequada nessa forma, pois serviço é muito aplicável em um reino de deficiência, pois é impossível falar de unicidade e unidade a menos que falemos do poder absoluto e controle sem quaisquer limites. Segue-se que, se ele realmente deseja revelar essa unidade, ele vai criar uma limitação e depois removê-la. Nós temos aqui o conceito de centro de Ein Sof mencionado na literatura cabalística Etz Chaim, Drushei, Igudim Veyosher, capítulo 11, versículo 13, onde o Tzimtzum, contração, teve lugar. Este centro é o ponto central na base do qual foram os mundos criados e o serviço neles. O ato pelo qual eles ocorrem foi a ocultação de perfeição, que deixou um reino governado pelo princípio da imperfeição, um reino em que o serviço é relevante. No entanto, o que ele quis revelar é como o reino de deficiências faz-se corrigido através do poder de sua unicidade. Se assim o trabalho não está completo, a menos que a perfeição seja inicialmente oculta, para tornar isso possível por existirem deficiências, nesta fase a possibilidade de serviço existe, até que a perfeição de sua unicidade seja revelada e de corrigir todas as deficiências. Bom, resumindo, o que ele está querendo dizer, o autor, é o seguinte, que Deus criou um mundo imperfeito, criou necessidades, criou pessoas ignorantes, criou pessoas que precisam de saúde, criou pessoas que precisam de liberdade, criou pessoas com necessidades básicas, para dar oportunidade de um professor ensinar, de um bombeiro apagar um fogo, de um médico curar, e assim por diante, um advogado defender, para caminharmos à perfeição. A deficiência existe para que nós cumpramos com o nosso dever de ajudar o próximo. Esse é um objetivo da vida. Ajudar o próximo e adquirir mérito sobre si. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Mais alguma pergunta, Daniel? Vamos continuar. Na verdade, o próprio serviço inclui a revelação real de sua unicidade. Por isso, são as pessoas que servem quem saca e revela essa unidade de modo a corrigir tudo o que está faltando e agora vê qual é a sua recompensa. A própria unidade é revelada
que será revelado a eles, e eles vão alcançá-la. Isso por si só é a bondade perfeita que ele quer derramar sobre eles, para a recompensa pelo cumprimento dos mandamentos, é única no mundo para vir, quando as almas venham às suas raízes, que é a raiz de toda a criação. Seu deleite será de acordo com seu nível de alcance adquirido. Parte 3. Assim ele estabeleceu o sistema de governo que ele segue, ou seja, o sistema de governo que existe agora, no qual, afinal, o mal, na verdade, volta a ser bem. Dessa forma, o que existiu na sua unidade em potencial se revela na realidade, em que inicialmente ele deu um lugar ao mal para fazer o que está em seu poder. Ele ocultou sua perfeição, mas no final de tudo, todo o dano é reparado e todo o mal volta a ser bem e real. Literalmente, este é o fim do ciclo através do qual sua unicidade é revelada. Parte 4. Assim sua unicidade é revelada. Várias coisas estão envolvidas aqui. Primeiro, sua própria unicidade é realmente revelada, uma vez que isso envolve o mal, voltando a ser bem. Isso não poderia realmente acontecer até que o mal fosse realmente revelado nos reinos inferiores. Segundo, a revelação da unicidade de Deus é tão preciosa que eles terão o maior prazer quando eles atingirem-na. Terceiro, essa revelação que envolve a ocultação inicial fornece um lugar para serviço e, quando atingido, para recompensa, pois o mal existe apenas durante a fase de serviço para revelar a sua unicidade. O serviço não precisa durar para sempre. Hoje para fazê-las e amanhã para receber sua recompensa. Eruvin, no Talmud 22a, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 11. Pois tão logo sua unicidade é revelada, não há mais necessidade do serviço, porque este é o próprio deleite das almas. A revelação de sua unidade é em si mesma precisamente a bondade que, como já dissemos, ele quer doar. Assim vemos como a vontade suprema calculou e planejou algo intrinsecamente perfeito e lógico em todas as suas partes. A bondade que lhe doa é em si mesma completa, é muito grande e preciosa. Por sua unicidade é algo mais gloriosa e preciosa. Além disso, o modo de doação também é perfeito, porque os receptores não vão sentir qualquer vergonha. Não comeremos o pão da vergonha jamais. Tendo trabalhado para ganhar sua recompensa através do serviço. Além disso, é a doação real do próprio bem que cria a possibilidade de serviço, pois a maneira em que a pretendida doação de bondade acontece que fornece um lugar para o serviço do homem. O objetivo do serviço é para revelar a unidade de Deus, que é o benefício a que se destina, que acontece através de tornar o mal de volta ao bem. Assim, o caminho completo do governo em sua perfeição envolve a ocultação inicial da sua perfeição, seguida por sua revelação. Esse caminho real é o que cria a possibilidade de serviço. Toda a criação e o sistema através do qual é regido são construídos sobre essa base. Assim, o sistema através do qual o mundo é governado é uma lei que acabará por revelar, através de todos os seus ciclos, a verdade dessa unicidade.
E a própria criação é construída na base de ocultação seguida por revelação, no sentido que os reinos criados e os próprios seres contêm alusões às leis desse sistema de governo. Isso é o que foi afirmado na abertura 1. Sobre essa base, a estrutura inteira é construída. As Sefirot, abertura 5. As Sefirot foram uma inovação em que elas são luzes visíveis, enquanto o Ein Sof não é visível. As Sefirot são luzes que foram autorizadas a serem vistas, o que não é assim no caso da luz simples de Ein Sof, bendito seja ele. Objeto de todas as investigações da Kabbalah são as Sefirot, portanto, isso é o que deve ser explicado em primeiro lugar. A proposição consiste de duas partes. As Sefirot, parte 1. As Sefirot são luzes. Isto nos diz o que as Sefirot são. Parte 2. Que não é assim no caso da luz simples. Isto nos diz que as formas Sefirot são diferentes na sua natureza de Ein Sof. Para o fim de compreender as Sefirot, é necessário compreender de que maneira elas foram uma inovação, que foi introduzida por causa da criação. Isso é explicado na parte 1. Inicialmente, no entanto, havia apenas Ein Sof. Bendito seja ele. Se assim for, para conhecer as Sefirot, é necessário saber o que era novo sobre elas, que não eram assim originalmente e que não é assim no caso de Ein Sof. As Sefirot são luzes. É através dos Sefirot que a divindade se desdobra ou se estende. Não podemos referirmos-nos ao desdobramento ou extensão Ishpashtut da divindade como alguma coisa, mas uma radiação de luz, Reará. Pois a verdade é que a divindade não estende, uma vez que os conceitos de extensão e mudança não são aplicáveis a Deus. No entanto, chamamos o esplendor que se espalha a dele, o desdobramento ou revelação da divindade, e, consequentemente, dizemos que as Sefirot são radiações de luz. Na verdade, não podemos chamar divindade outra coisa senão uma radiação de luz. Na verdade, nenhuma palavra, nome ou termo é adequado para se aplicar à divindade, mas já que é impossível falar sem palavras, devemos chamá-lo por algum nome. No entanto, nós escolhemos um que é um pouco menos distante da divindade que os outros. Luz é o melhor e mais sutil de todos os fenômenos físicos e, portanto, é menos distante da divindade que outros fenômenos. Se assim for, o termo radiação de luz é o mais próximo que podemos escolher. Mesmo assim, você deve compreender que não estamos falando de uma radiação de luz física. Presta atenção, não é luz física. Estamos aplicando o termo radiação de luz apenas para dar-lhe algum nome, que foram autorizados para serem vistos. Para a diferença entre as Sefirot e Ein Sof, bendito seja ele, é que ele tornou possível para as Sefirot serem vistas, no sentido de serem espiritualmente aprendidas. Isso significa duas coisas. Em primeiro lugar, isso significa que as Sefirot são capazes de serem vistas, embora isso não implique que as Sefirot devam necessariamente ser visíveis. Na verdade, as Sefirot exaltadas, que não são visíveis mesmo nos reinos mais elevados, o que está implícito é que elas estão aptas e capazes de serem vistas. Se acontecer que o espectador esteja impedido de vê-las, isso não diminui da sua natureza de serem potencialmente visíveis.
No entanto, a luz de Ensof, bendito seja Ele, não pode ser vista em tudo por causa de sua essência intrínseca, que é invisível. Alguma dúvida? Prossiga. Em segundo lugar, ao dizer que as Sefirot foram autorizadas a serem vistas, não estamos dizendo que elas eram intrinsecamente visíveis. A luz das Sefirot não é um tipo especial de luz que é visível em sua natureza intrínseca, em oposição à luz de Ensof, bendito seja Ele, que não é, que é invisível, né? O que mudou no ato de criação foi que as Sefirot tornaram-se visíveis. Isso tornou possível para elas serem vistas, porque Ensof quis assim. Se a luz das Sefirot era um tipo particular de luz que era visível em sua natureza intrínseca, teríamos de dizer que as Sefirot não eram uma inovação. Para o que existe em algo como parte de sua natureza intrínseca, teríamos de dizer que as Sefirot não eram uma inovação. Para o que existe em algo como parte de sua natureza intrínseca, é encontrado nela ao longo de sua existência. Se a capacidade das Sefirot para serem vistas faziam parte de sua natureza intrínseca, então enquanto a luz das Sefirot existisse, teria de ser visível. O que devemos dizer é que a luz das Sefirot não pode ter sido nova, mas que a revelação dessa luz, a capacidade das Sefirot de serem vistas, é o que era novo. Então, por exemplo, a bondade de Deus. Quando Abraham Avinu incorporou essa bondade, esse Hesed, esse amor, essa amizade, trouxe ao mundo a luz, deu a luz da bondade suprema, divina. É exemplo de Abraham Avinu, que incorporou em si essa bondade. Então, o que era invisível se tornou visível. Assim mesmo com a Gevurah de Yitzhak Avinu. Assim mesmo com Tiferet de Yaakov Avinu. E assim por diante as demais Sefirot. Cada uma teve uma personagem bíblica que assumiu o controle, né? Que tomou para si. Finalizando em Malchut, que é a realeza de rei David. Yosef HaTzadik, a justiça de Yosef. A Sefirot tem uma relação com os mundos também. Asriá, Briá, mundo da formação, mundo da Atzilut. Atzilut seria emanação. Emanação. E Malchut, Asiá, o mundo da ação, Malchut, que é o que nos interessa. O primeiro superior é Yesod, né? O mundo. Atzilut. Atzilut, que seria Yesod. Keter, Chokhmah e Binah. A tríade inicial. Keter, Atzilut. Depois Chesed e Gevurah. Que já é Zerampin. Então, vamos continuar. Isso ocorre porque as Sefirot são divindade. Mude de estado para estado não é simplesmente aplicável à divindade. Se assim for, a luz das Sefirot não é algo novo. A inferência é que a luz das Sefirot estava lá desde antes. Se a visibilidade dessa luz fazia parte de sua natureza intrínseca, ela sempre teria sido visível. Nesse caso, o que era novo? A novidade era que Deus quis e tornou isso possível para a luz das Sefirot serem vistas.
Ele deu essa permissão precisamente no momento em que ele desejava, não antes. A mudança não estava na natureza da divindade, a mudança foi na sua revelação aos recipientes. Disso você pode entender por que é tão apropriado se referir a Sefirot como luz emanada, Orne Etzal, para o nível de que o espiritual, olho pode ver luz, foi emanada aos nossos olhos, uma luz que pode ser vista. Esse não era o caso inicialmente, e se a permissão foi concedida ao olho para vê-la, viríamos a reconhecer que tudo tem uma raiz, em Sof que não pode ser visto, há uma luz que existe por meio dele, a um nível tal que pode ser visto. E isso é a luz da Sefirot. Se assim vamos chamá-la de uma luz que emanava de Ain, de aquilo que não pode ser concebido. Parte 2. Que não é assim no caso da luz simples de Ensof, bendito seja ele, a luz simples é aquela que simplesmente não pode ser descrita, definida ou categorizada de qualquer modo. É impossível dizer algo sobre sua luz, como não há nenhuma palavra ou nome adequado para ser aplicado a Ensof, bendito seja ele. Vamos nos referir a ele da única forma que podemos, usando a expressão luz simples. No entanto, nós qualificamos isso negando qualquer limitação que pode parecer estar implícita nele, por causa do termo que escolhemos, pois na verdade nenhuma limitação é desejada. Assim dizemos que a luz de Ensof não pode ser vista. Essa diferença entre Ensof, bendito seja ele, e a Sefirot. La 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 la